Então vamos lá. Essa segunda parte, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então vou pedir que vocês, desculpa, um pouquinho mais de atenção nisso aqui, tá? E é o seguinte, essa parte vai ser muito útil para resolver as integrais que vocês fizeram do trabalho, que são integrais de funções cônicas, né? Que as funções cônicas vão aparecer muito dessas raiz quadrada com o x ao quadrado. Por exemplo, se a gente pegar, vou pegar uma cônica muito simples, o círculo, por exemplo. Vamos dar um espacinho aqui e vamos pegar um círculo aqui. Vou pegar um círculo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, círculo de centro na origem, e raio 2, por exemplo, 4. Se eu for isolar o y ao quadrado aqui para a gente montar a integral, né, para calcular a área, o volume, a gente vai fazer o seguinte. 4 menos x ao quadrado, y vai ser raiz quadrada de 4x ao quadrado. Então vai aparecer esse tipo de expressão, ok? Então esse tipo de expressão vai aparecer toda vez que a gente usar cônica, seja ela círculo, elipse ou hipérbole. E as três cônicas possíveis usadas, né? Elas estão separadas aqui já com a formulinha e estratégia prontinha para usar. Então aqui as três expressões clássicas que aparecem, tá? A substituição indicada e a identidade que vai ser usada. Tudo prontinho aqui. Vamos tentar entender que eu vou pegar... A gente vai resolver uma usando essa primeira expressão aqui e a gente vai tentar entender isso aí, como é que usar essa estratégia aqui de substituição trigonométrica. Essa talvez seja a estratégia mais... como é que eu vou dizer? Mais completinha, assim, com mais trabalho que a gente vai ter até o momento. Então, essa aqui é a estratégia que a gente vai usar. Vou deixar ela guardada aqui e vou pegar o exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui do livro. O exemplo que a gente vai resolver vai ser a integral de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. E vou colocar um aqui sobre x ao quadrado. Dx, tá? Essa vai ser a integral aqui. Quando eu escrevo raiz quadrada de 9x ao quadrado, vou compartilhar aqui com vocês o que eu enxergo. Estou pensando, eu peguei um pedaço da expressão, tá? Nem peguei a expressão toda, não. Estou pensando aqui, pensa nessa integral aqui. Pensa nessa integral. Vamos colocar essa integral de 0 a 3, por exemplo. Dx. Olha como é que eu vou resolver essa integral aqui. Vou resolver essa integral da seguinte maneira. Eu estou pensando nessa expressão. Tá? Esse aqui é um rascunho. Vou botar aqui rascunho. Estou pensando nessa expressão aqui. Que expressão é essa? Que função é essa? Essa função y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Essa expressão, eu posso pensar o seguinte, eleva os dois lados ao quadrado, eu vou ter y quadrado igual a 9 menos x ao quadrado, passo o x para o outro lado, eu tenho x ao quadrado mais y quadrado igual a 9. 9 eu vou colocar 3 ao quadrado. Tá? Essa expressão é uma expressão clássica na matemática, né? Isso aqui, usando aí fórmula para círculo, né? Círculo. Esse círculo aqui, em particular, ele é um círculo com centro na origem e raio 3. Então tem um círculo aqui de raio 3 e centro na origem. Uma coisa mais ou menos assim. Essa integral definida, ela está definida
do 0 a 3. Como a raiz quadrada aqui é positiva, não tem nada, é como se eu tivesse um mais aqui, e esse cara aqui, ele esconde um mais ou menos, se eu fizer de baixo para cima, vai aparecer um mais ou menos, esse mais ou menos significa o quê? Significa os dois lados da circunferência. O lado de cima é o mais, o lado de baixo é o menos. Então, aquela integral, na verdade, nada mais é do que 1/4 desse círculo de raio 3. Lembrando que a área do círculo é π raio ao quadrado, então aquela integral vai ser resultado dela π raio ao quadrado. Só que é 1/4 de círculo só, porque eu estou pegando só a parte de cima do círculo e de 0 a 3, que são os limites de integração. Então, isso aqui sobre 4. Tá? Resolvi essa integral só analisando o gráfico da expressão, tá? Sem fazer continhas de integral, entre aspas, aí. Tá ok? Então, só para a gente lembrar o que a gente pode enxergar isso aí. Mas vamos voltar para a nossa expressão original, né? A expressão original, ela me dá uma receita de como resolver, qual estratégia usar para resolver. E qual seria a receita? Olha, eu tenho a expressão que diz o seguinte, olha, pega a expressão raiz quadrada de desculpa, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, né? Você vai usar essa substituição trigonométrica. Você vai tirar o x e vai colocar a seno de x. Mas vai ficar mais complicado? Vai. Mas, obviamente, a gente espera uma simplificação. Ele já me diz o seguinte, olha, você vai usar a identidade trigonométrica nesse formato aqui, ó. Então, vamos seguir essa estratégia aqui que é indicada. Desculpa. Eu vou chamar, então, o x de a, né? Quem é esse a? O a, nesse caso, é 3. Seno de θ. Tá? Então, vou fazer uma substituição de trigonométrica, onde eu vou tirar o x e vou colocar 3 seno θ. Tudo bem? Por quê? De onde saiu esse 3? Eu estou pensando aqui que aqui eu tenho 9. Né? 9 é exatamente o a ao quadrado. Se 9 é o a ao quadrado, o a vale 3. Tá? Bem direto isso aí. Quem vai ser o dx? Toda a substituição que eu tenho o x, eu tenho que tirar e colocar tem que tirar o dx também. Então, derivada do seno de θ vai ser 3 cosseno θ. Tudo bem ou não? Agora, observa o seguinte, eu vou pegar essa substituição de variável e vou trocar na expressão raiz quadrada de 9. No lugar do x ao quadrado, eu tenho 3 seno de θ, né, ao quadrado. Tudo bem ou não? Fazendo a substituição, continuando desenvolvendo um pouquinho mais isso aqui, eu vou ter 9 menos 9 seno θ ao quadrado, né? Esse 9 eu vou colocar em evidência, então vou ter 9 vezes 1 menos seno θ, ok? Olha que interessante, agora apareceu a substituição que ele falou que eu ia usar, a identidade que ele falou que eu ia usar. Ele falou assim, olha, usa essa substituição que você vai usar isso aqui, essa expressão. E ela vai ser útil para quê? Aparentemente para simplificar essa raiz quadrada.
né? Fazendo a substituição aqui da identidade, eu tenho raiz quadrada de 9, esse 1 menos seno ao quadrado é exatamente cosseno ao quadrado de θ. 9 ao quadrado, 3, raiz quadrada do cosseno ao quadrado, cosseno de θ. Então, se eu fizer essa substituição, eu vou tirar essa raiz quadrada. Talvez a ideia o objetivo aqui seja exatamente simplificar essa raiz quadrada. Esqueci de colocar aqui, ó, dθ, né? Derivada do x, 3 cosseno de θ dθ. Claro, tem que mudar a variável. Então, fazendo essa troca aqui, eu vou ter o seguinte. No lugar dessa raiz quadrada toda, eu vou colocar 3 cosseno θ. Então, o objetivo dessa troca nada mais é do que simplificar essa raiz quadrada aqui, ó. Tá? E aí eu continuo fazendo a substituição. No lugar do x ao quadrado, então eu vou ter 3 seno de θ ao quadrado vezes cosseno, 3 cosseno. Então, 3 cosseno θ dθ. Fazendo continha, eu tenho 9 cosseno θ ao quadrado sobre 9 seno θ. Opa, escrever dx não, é dθ. Dθ. Esse 9, obviamente, simplifica. Tá? E aí eu tenho cosseno sobre seno. Cosseno. Opa. Cosseno. Eu vou pegar esses dois quadrados aqui e vou colocar em evidência. Cosseno θ sobre seno θ. Isso tudo ao quadrado dθ. O que é cosseno sobre... O que é seno sobre cosseno? Rascunho. Seno sobre cosseno. O que é isso? Tangente. Tangente. Perfeito. E o contrário? Cosseno sobre seno. Cotangente. Opa, dθ. Tudo bem ou não? E aí, a gente vai continuar usando identidade trigonométrica. Deixa eu apagar aqui. E vou colocar uma identidade trigonométrica aqui. Identidade. Lembrando que se eu estou trabalhando cosseno, 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 eu tenho que estar sempre de olho nessas coisas. Uma identidade trigonométrica que nós temos é muito parecido para tangentes, e como a gente tem para secante e tangente, a gente tem para cotangente e cossecante. Então, eu tenho que cotangente ao quadrado de θ é igual a cossecante ao quadrado de θ menos 1. Tá? Considerando essa identidade, eu faço essa substituição. Por que eu vou fazer essa substituição? Porque eu não sei qual é a integral da cotangente ao quadrado, mas da cossecante ao quadrado eu sei. Cossecante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Vamos lembrar aqui de umas coisas. Derivada da tangente de θ. Alguém lembra?
Derivada da tangente, essa é clássica. Isso, secante ao quadrado. Certo? Se a derivada da tangente é secante ao quadrado, obviamente, a integral da secante ao quadrado de θ é a tangente. Traz para frente. Certo? Quem é a derivada da cossecante? A derivada da tangente é a secante. Quem é a derivada da cossecante? Da cotangente, perdão. Cotangente de θ. Isso é um θ, não parece, não, mas é. Cotangente de θ de θ. Quem é essa derivada? Tem uma relação entre a derivada da tangente e da cotangente. Qual é a relação? É a mesma. É só colocar um menos na frente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente é a menos. Toda vez que tem o co, a derivada leva um menos. Tanto que a derivada do cosseno é menos o seno. Tá? Cossecante ao quadrado. De θ, certo? Então, essa integral aqui... Então, a integral da cossecante ao quadrado de θ vai ser menos cotangente. Cotangente de θ. Tudo bem? Integral de 1, a variável é quem? A variável é θ. Integral de 1, então, é θ. Está calculada a integral. Tudo bem ou não até aqui? Espero que sim. Qualquer coisa, a gente vai voltar recapitulando tudo. Só tem um detalhe. A minha variável não é θ. A minha variável é x. E o x é 3 seno θ. Então, eu tenho que considerar essa substituição de variável. Substituição de variável. Qual é a substituição que eu usei, então? Eu usei o x como sendo 3 seno θ. Vamos tentar entender a essência disso aqui na trigonometria, que a gente vai precisar disso para resolver esse cotangente de θ, que é a parte importante dessa integral. O x é igual a 3 seno θ. Então, seno θ é igual a x sobre 3. O que significa dizer que seno θ é igual a x sobre 3? Vamos lá pegar bem a essência disso aqui. Eu tenho um triângulo, retângulo, ângulo θ, tá? Aonde o cateto oposto é x e a hipotenusa é 3, né? Isso é seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos calcular o outro cateto. Quem vai ser o outro cateto? O outro cateto vai ser 3 ao quadrado é igual a... Vou chamar isso aqui de k, tá, por enquanto. K ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu quero saber quem é o outro cateto. K vai ser igual a raiz quadrada de... Passo x para o outro lado, 9 menos x ao quadrado. Olha aí a nossa expressão de volta. Então, esse k aqui é igual a raiz quadrada de 9, são 9, menos x ao quadrado. Certo ou não? Tudo bem até aqui? Eu estou interessado, então, na minha cotangente. O que é cotangente? Vamos lá, o que vai ser a
tangente de θ. De novo, eu vou pegar a essência das funções, tá? E vou voltar na tangente para a gente simplificar. O que é tangente? Vamos voltar aqui no rascunho do rascunho. Tangente de θ. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ vai ser x sobre raiz quadrada. Deixa eu fazer assim, mudar essa escrita aqui, que vai ficar melhor aqui. Antes de chegar na cotangente, eu vou falar da tangente. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, x sobre raiz quadrada de 9x². Quem é, então, a cotangente? É o inverso da tangente. Em vez de ser cateto oposto sobre cateto adjacente, passa a ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, está calculado aqui, né, a nossa cotangente. Feito isso, então vamos lá, voltar aqui à nossa expressão original que eu tenho que calcular. A cotangente eu tenho que calcular. E quem é a θ? Eu tenho que substituir duas expressões. Cotangente de θ está aqui e substituir θ. θ eu vou aplicar direto na expressão da substituição de variável a função inversa. Qual a função inversa? Do seno, né? Se eu aplicar a função inversa do seno, eu tenho que inverso do seno, ou seja, arco seno, se escreve seno a menos 1, seno elevado a menos 1. Isso aqui é igual a θ. Da onde saiu esse θ? Esse θ saiu do seguinte: arco seno de seno θ. Simplifica os dois, sobra θ. São funções inversas, por isso que é a inversa do seno, né? Essa é a ideia. Feito isso, a gente resolve o final, que é o seguinte. Deixa eu descer mais um pouquinho. Eu tenho, então, que a integral, vou fazer mais aqui embaixo, para finalizar aqui, a integral de original era essa aqui, raiz quadrada de 9 menos x², isso tudo sobre x² dx. Eu resolvi por substituição de variável e achei menos cotangente de θ dθ. Voltando às variáveis, cotangente de θ é menos, esse menos é daqui, né, da minha resolução, menos cotangente de θ. Cotangente de θ é raiz quadrada de 9 menos x² sobre x. Menos θ. Θ é arco seno, né? Então, eu tenho arco seno de x sobre 3. Tá feito aí essa integral de uma função específica que leva a expressões do tipo hiperbólica, tá? Então, a expressão do tipo hiperbólica é essa. A integral que a gente queria resolver é essa, raiz quadrada de 9 menos x² sobre x², isso dx. E aí essa expressão, ela tem um formato clássico, ela parece um formato clássico, que é esse aqui. E a indicação é usar essa substituição, que seria o x igual a seno θ, e essa identidade trigonométrica. O que acontece? Qual o objetivo disso aqui? O objetivo disso aqui é simplificar essa raiz quadrada original.
A gente faz essa substituição, aplica a substituição, né, do x igual a seno θ na expressão da raiz quadrada e desenvolve. Usando a identidade indicada, a gente simplifica a expressão até ela sair da raiz quadrada. E aí eu volto para integral para resolver essa integral trigonométrica. Tá? Essa é a ideia, que eu vou resolver a integral trigonométrica aqui. Resolvido a integral trigonométrica, eu preciso voltar a variável. Toda vez para voltar a variável, eu vou precisar montar esse triângulo, que a substituição ela envolve pegar o valor de x e colocar um seno ou um cosseno. Tá? Na verdade, um seno ou uma tangente vai ser. E aí a gente tem que sempre construir esse triângulo para poder voltar. Ok ou não? Vamos fazer mais um? Vou pegar um... Esse não é do livro, não. Isso eu vou pensar nele fazer agora aqui, elaborar mais um agora aqui. Vamos fazer o seguinte. Estão aí ainda, pessoal? Tem gente aí ainda? Estão vivos? O pessoal ficou até anestesiado. Tem eu. E tem uma pessoa no chat, o Renzo, o Lucas. Tá a galera aí, tá. Beleza. O Lucas escreveu aqui tangente com tangente. Enfim, tem que falar, que senão eu não escuto, senão não estou vendo lá o chat, não. Vamos pegar um probleminha aqui. Pensa numa, sei lá, hipérbole, uma mais fácil, uma elipse. Qual é a fórmula geral da elipse? Vamos pensar na elipse. Exemplo. Vamos pensar numa elipse. Tá? Fórmula geral da elipse. X ao quadrado mais sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa elipse, ela tem a seguinte característica, né? É uma elipse centrada, desculpa, centrada na origem. A elipse, ela tem, entre aspas, aí 2 raios. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Aonde aqui é o ponto vale B e aqui vale A. Vamos pegar um exemplo específico, tá? Só para a gente lembrar da elipse aí que vocês devem ter, talvez usaram aí. A maioria usou círculo, né? Mas a ideia mesmo, eu generalizo. A elipse é bom que a gente generaliza aí para outros valores. É bem parecido com um círculo, só que tem mais recurso. Vamos pegar uma elipse do seguinte, vou pegar uma elipse 1 e 2. Vou desenhar uma elipse aqui, mais ou menos, tentar. Nossa Senhora. Faz de conta, tá? E eu quero calcular essa áreazinha aqui, ó. Então, seria um lado só o lado de cima da elipse e de 0 a 2. Tudo bem? Vamos montar essa integral? O que eu quero? O que seria essa integral aqui? Então, a minha elipse vai ser x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Pela forma geral da elipse. Y ao quadrado sobre 1 ao quadrado igual a 1. Tudo bem? Para montar essa expressão da elipse, eu preciso isolar, tornar isso como variável explícita, uma função explícita, ou seja, isolar o y. Se eu isolar o y, eu tenho algo mais ou menos assim. Eu vou ter... Peraí, deixa eu usar preto. Y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado sobre 4, ou seja, y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4.
Toda vez que você tem um ao quadrado e você passa para o outro lado como raiz quadrada, tem que lembrar sempre que, na verdade, o que nós temos é um mais ou menos. Eu tenho mais ou menos essa raiz quadrada. Porém, eu vou negligenciar propositalmente o menos. Por quê? Esse mais ou menos, como eu já falei, eles são referentes aos dois lados da elipse, o lado de cima e o lado de baixo, né? Então, tenho na elipse, o mais é o lado de cima e o menos é o lado de baixo. Como eu estou interessado na função só o lado de cima, que eu quero só essa área pintada de azul aqui, só o lado de cima, então vou proposital de propósito aqui, né? Negligenciar o lado negativo. Não estou interessado nesse lado negativo, ele não faz parte do meu problema, tá? Então, só para deixar claro aí que a gente não esqueceu disso aí. Montando essa integral dessa área, então tenho o seguinte, integral de 0 a 2, ficou feio, não que alguma coisa aqui seja bonito, de 0 a 2, da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4. Tudo bem ou não? Espera aí que eu acho que x ao quadrado dx, acho que vai ficar esse sobre 4 aqui, vai aquela coisa que a gente monta que acaba dificultando. Deixa eu pensar aqui. Se eu colocar 4 em evidência, deixa eu tentar tirar esse 4 aqui, vai ficar 1/4. Sei, tá certo. O problema é que gerou uma expressão que eu não... Se eu multiplicar tudo por 4... O que está acontecendo aqui? Vou precisar usar uma estratégia que é a seguinte. Esse 4 aqui vai atrapalhar na hora de resolver. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar isso aqui tudo por 4, né? Para poder tirar esse 4 daqui e trazer ele para fora com uma potência. Com uma potência não, com um produto, para simplificar minhas contas. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4. Aqui eu passo a ter 4, né? 4, isso, 4 aqui. Aqui eu passo a ter 4. E aqui eu passo a ter nada. Simplificando. Tudo bem? E aí, eu vou... Esse 4 vai passar dividindo, não resolve. Espera aí. Ah, tá. Então, aqui eu tenho... Vou fazer o seguinte. Olha o que a gente vai fazer. Vou apagar aqui. E eu vou tirar essa raiz, vou fazer a raiz quadrada disso aqui tudo. Raiz quadrada de 4x ao quadrado, isso. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, isso aqui. Beleza. Aí vai ficar 2y, né? Raiz quadrada de 4x ao quadrado. E o 2 passa dividindo. Então, tenho meio raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Beleza, ficou ótimo. Transformei agora em constante aqui na frente. Tirei esse 4 que estava me atrapalhando.
Isso aqui ficou meio raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Certo? Beleza. Montei a integral, arrumei a casa aqui. Esse meio é uma constante, eu posso, sem remorso nenhum, colocar ele lá de fora. Então, meio integral de 0 a 2, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Isso aqui vai aparecer naquele formato que a gente tinha colocado no resumo. Tá aqui, ó. Cadê? 4 menos x ao quadrado. Então, aparece exatamente igual. Exatamente igual. Vou simplificar aqui. Vou copiar de novo, mesma coisa. Né? Vou colocar aqui embaixo. Para a gente poder lembrar e poder usar. E aí, a gente começa a resolver essa integral aqui. Pela estratégia, o que eu tenho aqui? A expressão é essa, muito clara aqui. O A vai ser o 2, né? Então, seno vai ser igual a 2, perdão, x vai ser igual a 2 vezes seno. Então, na substituição, eu tenho que x vai ser igual a 2 vezes seno. O dx vai ser igual a 2 cosseno θ dθ. Então, vamos para a substituição da raiz quadrada, para poder simplificar a expressão, que é o objetivo desse tipo de substituição. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, aplicando aqui essa substituição, eu tenho o seguinte, raiz quadrada, 4 menos 2 seno de x, isso tudo ao quadrado, né? Então, tenho 4 menos 4 seno de x ao quadrado. Coloco o 4 em evidência. E aí eu tenho 1 menos seno ao quadrado. Certo? Vou aplicar a substituição sugerida agora, com o objetivo de simplificar a raiz quadrada. Né? Então, eu vou tirar o 1 menos x, o seno ao quadrado, e vou colocar cosseno ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai ficar 2 cosseno de x. Tudo bem ou não? Fazendo a substituição, nós temos o seguinte. Temos o seguinte, então, fazendo a substituição, eu tenho meio, esse meio é uma constante externa, integral de, no lugar da raiz quadrada, peraí que eu esqueci de uma coisa importante aqui, né? dx. No lugar da raiz quadrada, 2 cosseno de x, mas isso aqui é tudo θ. Tem que trocar a variável, isso é importantíssimo, tá? X é uma variável, quando eu coloquei trigonométrica, ela tem que aparecer como θ. Senão fica parecendo que é a mesma variável, não é. Então, θ. Então, 2 cosseno θ. E o dx é 2 cosseno θ dθ. Tem um detalhe. Qual é o detalhe? Os limites de integração que nós temos. Os limites da integração, o 2 e o 0 são referentes à variável x.
Só que aqui eu tenho uma mudança de variável, certo? Então eu tenho uma mudança de variável. E eu preciso descobrir quem vai ser a nova variável, quem vai ser os novos limites de integração nessa nova variável, para poder realizar a substituição. Então, eu preciso investigar aqui os limites de integração. Limites de integração. Precisaremos disso lá para resolver o trabalho. Os limites são x igual a zero, tá? E x igual a 2. Só que eu sei que x... Vou botar aqui. Temos que x é igual a 2 seno θ. Foi a substituição que eu fiz aqui em cima, né? Tá aqui, x é igual a 2 seno θ. Tá? Fazendo essa substituição, eu tenho o seguinte. Fazendo... Vou apagar isso aqui. Se o x for zero, eu tenho que 0 é igual a 2 seno θ, ou seja, seno θ é igual a zero. Qual o ângulo que o seno dá zero? Seno de quanto que dá zero? Zero. Então, se o x for zero, θ é zero também. Tá? Isso é sempre assim? Não. Vamos ver o 2. 2. 2 é igual a 2 seno θ. Aí, mania de x. 2 seno θ. Então, simplificando aqui, eu tenho que seno θ é igual a 1. Qual o ângulo cujo seno dá 1? Π sobre 2, ou 90 graus, tá? Só para lembrar, só para ter certeza que todo mundo enxergou isso aqui, círculo trigonométrico, né? Aqui eu tenho θ, esse comprimento aqui é o seno. É o seno de θ, tá? Essa é a ideia. Então, quando o seno está aqui em cima valendo 1, o ângulo tem que ser π sobre 2. Então, essa substituição eu vou ter que fazer na integral também, já que aqui eu tenho integral definida. Fazendo aqui as integrais definidas, então tenho meio integral do zero, né? Se o x vale zero, o θ vale zero, só que aqui o x vale 2, então o ângulo θ é π sobre 2. 2 vezes 2, 4, cosseno ao quadrado de θ dθ. Se você me permite, o 4 eu vou tirar aqui da integral, então isso aqui vai ficar 2 integral de π sobre 2 cosseno ao quadrado de θ dθ. Qual é a integral do cosseno ao quadrado? Acabamos de ver, mais ou menos uma hora atrás. Para resolver potências trigonométricas de seno e cosseno, eu preciso analisar qual é a potência. Se a potência for ímpar, eu preciso isolar um elemento, né, e fazer a substituição de variável. Quando a potência é par, eu vou usar arco metade. Então, como eu tenho cosseno ao quadrado aqui, eu vou usar arco metade, ou metade do ângulo, depende do autor. Então, vou colocar aqui, usar, né, arco metade. Que a fórmula é cosseno ao quadrado é igual a 1 mais cosseno de 2θ, isso tudo sobre 2. É exatamente o conteúdo
que a gente falou uma hora atrás, mais ou menos. Fazendo essa substituição, nós temos o seguinte: 2 integral de 0 a π sobre 2 de meio 1 mais cosseno de 2 θ de θ. Esse meio vai sair da integral, a integral some, né? Vou simplificar, se me permite, eu vou simplificar direto aqui, tá? Integral de 1, se a variável é θ, integral de 1 é θ. Mas a integral do cosseno é o seno. Então, cosseno de 2θ vai ser seno de 2θ sobre 2. Acabamos de fazer isso, foi mais ou menos o exemplo de uma hora atrás, tá? Isso aplicado de 0 a π sobre 2. Pronto, agora é só fazer substituição, né, da integral definida, né? Então, é o superior menos o inferior. Os limites de integração superior menos o inferior. Então, eu tenho π sobre 2 mais seno de 2 π sobre 2 aqui, menos 0 mais seno de 2 vezes 0 sobre 2. 0 some é 0, seno de 0 é 0, seno de π, rascunho, seno de π, dá quanto? Vamos lá. Só colocar aqui no círculo aqui, só para... círculo trigonométrico, né? O ângulo aqui em cima é π sobre 2, aqui é π. Então, seno de π é 0. Então, isso aqui também é 0. Tá? Feito isso aqui vai dar π sobre 2. Então, o que é π sobre 2? Π sobre 2 é a área, cadê? Tão extenso, desse 1/4 de elipse aí. Vamos recapitular esse exemplo, que ele é extenso, né? Que a gente usou bastante coisa aqui, bastante coisa mesmo. Então, qual é a tarefa? Eu quero calcular a área de 1/4, né, desse pedaço pintado aí, que é uma elipse, com um raio valendo 2, o outro valendo 1. Tá? Um eixo valendo 2, o outro valendo 1. Tá? A fórmula da elipse, eu usei a fórmula clássica da elipse. Para simplificar ali, eu multipliquei por 4, não tem problema nenhum. Certo? E aí fui isolando a variável y, para transformar a fórmula da elipse, que é x² mais y², em uma expressão explícita, do tipo y igual a alguma coisa. Né? E aí cheguei que y era igual a meio raiz quadrada de 4 menos x². E aí eu consegui montar a minha integral referente a essa área, né? A integral referente a essa área, então, vai ser a integral de 0 a 2 da expressão y. Eita, faltou uma coisa aqui. Faltou o dx. Importante. Dx, tá? Então, raiz quadrada de 4 menos x², tá? Essa expressão raiz quadrada 4 menos x² é uma expressão que a gente não resolve de maneira trivial, uma expressão que exige uma substituição trigonométrica. Eu tenho que tirar o x e colocar uma expressão trigonométrica, nesse caso é o seno. Né? Tem uma regra para isso. Né? Para as 3 expressões clássicas das expressões hiperbólicas.
3 formas clássicas de resolver integrais hiperbólicas, que são essas 3 expressões aqui, né? Então, substituindo, a recomendação é substituir o x por 2 seno θ, né? Olhando para a expressão aqui em cima. Então, fazendo a substituição de x igual a 2 seno θ, eu vou desenvolver a expressão da raiz quadrada, tirando o x e colocando esse 2 seno θ, com o intuito, a ideia é desenvolver com o intuito de sumir com essa integral, com essa raiz quadrada. O objetivo principal dessa estratégia é sumir com a raiz quadrada, porque ela impossibilita resolver a integral, tá? E aí, além da substituição, do que substituir, a regra também indica a expressão trigonométrica que vai ser usada, a identidade trigonométrica que vai ser usada, né? Que diz o seguinte, olha, para simplificar a raiz quadrada, em algum momento você vai substituir 1 mais seno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado. E foi isso que a gente fez aqui embaixo, né? Substituir 1 mais seno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado, e aí eu consegui eliminar essa raiz quadrada, ficando com 2 cosseno de θ, tá? Na hora de fazer, então, a substituição da integral, a gente vai ter o seguinte, 2 cosseno θ é a expressão da raiz quadrada, e esse 2 cosseno θ de θ é exatamente o dx da substituição, tá? E aí, durante essa substituição de variável, eu me deparo com a seguinte questão. Olha, como a integral é uma integral definida, ou seja, eu tenho limites de integração numéricos, né? O resultado é um número. Os valores dos limites, que são 0 e 2, são valores da variável x. Então, eu não posso usar de maneira nenhuma o 0 e o 2 como limites de integração, porque eles são da variável x, eu preciso trocar para a variável θ. Então, de novo, eu vou usar o meu limite, a minha substituição, que é x igual a 2 seno θ. Se o x for 0, então eu tenho 0 igual a 2 seno θ. Isso indica que o θ vale 0. Beleza, então eu posso tirar o... Quando o x for 0, eu coloco θ igual a 0. Até aqui tudo bem, né? Foi a primeira. A segunda, se o x for 2, então eu vou ter 2 igual a 2 seno θ, pela substituição. Resolvendo, eu tenho que θ é igual a π sobre 2. Então, os limites de integração que eram 0 e 2 passam a ser 0 e π sobre 2. Tá? Faço a continha aqui, 2 vezes 2, 4, cosseno ao quadrado, né, que é cosseno vezes cosseno. Simplifiquei o 4, tirei de dentro, e aí eu caí num cosseno ao quadrado. Esse cosseno ao quadrado é uma integral de potência trigonométrica, que foi a nossa primeira parte da aula, referente à seção 7.2. E lá a gente viu que toda vez que tiver uma potência de funções trigonométricas com seno e cosseno, eu tenho duas situações básicas, né? Lá está em 3, mas são basicamente duas. Se eu tiver potências ímpares, né? Alguma potência ímpar de seno e do cosseno, ou se eu tiver só potência par. Se eu tiver só potência par, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar a identidade trigonométrica de arco metade, né? Que é essa identidade aqui. Cosseno ao quadrado é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Certo? Deixa eu separar isso aqui. Então, beleza. Dando continuidade aqui, eu tirei o cosseno ao quadrado e coloquei 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Peguei esse sobre 2, simplifiquei, né, para tirar da integral, e fiquei com 1 cosseno de 2θ. Integral de 1 é θ, que a variável é θ agora. Integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Para quem não acredita, vai pegar seno de 2θ sobre 2
aqui e vai calcular a derivada. E aí você vai ver que é exatamente cosseno de 2θ. Tá bem? E os limites de integração, não pode esquecer de 0 a 2. 0 a π sobre 2, perdão. 0 a π sobre 2. Então, calculei, até aqui eu calculei a integral. Né? Isso aqui é o cálculo da integral. Agora eu vou para os limites de integração, que é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Pega essa primitiva calculada, essa antiderivada calculada, aplico ela para o limite superior menos o limite inferior. Tá? Fazendo essa substituição, eu constato aqui que tem vários zeros e sobra π sobre 2. E essa aí é a área dessa regiãozinha aqui. Se eu quiser a área toda da elipse, fica bem claro, né? π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2 e π sobre 2. É só somar esses 4 pedaços aí devido à simetria da elipse. Tudo bem, pessoal? É extenso, tá? É extenso, tem vários detalhes para prestar atenção, eu reconheço. Tem que ler com calma para digerir isso aqui, com calma. E tem que tentar fazer. O pessoal tá aí ainda? Tá aqui, vocês estão... Estamos Não entendi o que aconteceu com o 4, que multiplicou a expressão no início. Isso, essa... Ah, tá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá, o 4. Esse 4, ele é consumido pela... Eu só usei ele como estratégia para simplificar a expressão, para ela ficar com esse formato aqui, 4x ao quadrado. Pensa no seguinte, se eu tenho uma expressão qualquer, eu tenho uma expressão qualquer aqui, 2x ao quadrado, no caso, aqui é o quadrado, y ao quadrado igual a 1, independente da expressão. Se eu multiplicar isso aqui é uma igualdade, se eu multiplicar isso aqui por um fator qualquer, essa igualdade não altera. Então, eu usei essa multiplicação por 4 aqui, tá? Eu usei essa multiplicação por 4 aqui para poder ficar aqui no final com essa expressão, para tirar essa fração daqui, para tirar esse 4 daqui, e ele vir para cá só o x, para ficar com a cara da padrão aqui, né? A cara padrão da expressão, que eu já conheço, que é raiz quadrada de um número menos x ao quadrado. Essa é a ideia. Basicamente é isso. Eu poderia multiplicar ele aqui no final, sem problema nenhum, tá? Aqui eu tenho x à quarta, eu poderia ter multiplicado aqui, sem problema nenhum. Tirava o mínimo múltiplo comum dos dois lados e simplificava. Era uma outra estratégia. Entendeu? Quem me perguntou aí foi o Lucas. Ok. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Isso está aqui o primeiro exemplo está aqui, né? E tem esse da elipse, tá tudo feitinho o primeiro exemplo. Esse da elipse não tem no livro. Ele tem, porque na verdade ele encontre a área delimitada pela elipse. Ele quer encontrar a área da elipse geral, né? A ao quadrado mais b ao quadrado. Ele desenvolve isso de maneira genérica. Eu achei que ia dificultar demais, de maneira desnecessária. O entendimento vai ser o mesmo. Eu só tirei valores aqui, fiz um exemplo, eu queria calcular 1/4 da elipse para facilitar, tá? E coloquei uma elipse específica, mas aqui tem a coisa, mais ou menos a mesma ideia que eu fiz, só que eu usei valores numéricos para poder simplificar. Tudo bem ou não? Dúvidas? Se ninguém tiver mais dúvidas, a gente encerra. Beleza, pessoal. Só para recapitular, então. Ih, eu não botei para gravar? Ah, não, botei. Interromper a gravação.